InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez aqui eu, Marcos Vinícius e Maria Eduarda, no InovaCast Guarulhos. Eu agradeço a companhia de vocês e muito obrigado por nos seguir. E lembrando sempre que você curta, comente, compartilhe aí e se inscreva no nosso canal. E lembrando que o conhecimento está aí para todos, tá bom, gente? E nós levamos informação. O Pai Fernando traz informação que pelos estudos dele, tá? Você pode deixar seu comentário aí, quiser trazer algum assunto à tona, pode trazer. Ele vai tentar explicar da melhor forma possível e de uma forma didática para você entender. E qualquer dúvida também é só entrar em contato com as redes sociais dele, que ele vai atender a Casa do Ferreiro de Aruanda, vai atender você com todo carinho, tá bom, gente? Boa noite, Pai Fernando, muito obrigado novamente. Eu é que agradeço a oportunidade sempre. Boa noite, Marcos, boa noite, Duda. Motumbá, quem é de Motumbá, Colofé, quem é de Colofé, Mucuyu, quem é de Mucuyu, Saravá, quem é de Saravá, e vamos em frente. Eu queria começar, com a sua licença, explicando esse cumprimento, porque uma pessoa me chamou no direct e perguntou o que é isso que você fala no começo dos episódios. Então, existem famílias ou nações de candomblé, são muitas, mas as principais, no sentido de mais conhecidas, são Jeje-Marim, Queto, Angola, Congo. Você também tem Ifá, também tem a Efon, que é a religião tradicional africana. Então, quando você fala Motumbá, a resposta seria Motumbaxé. Você está falando com o povo de Queto. Colofé, cuja resposta é Colofé Olorum, você está falando com o povo de Jeje. A Mucuyu, cuja resposta é a Mucuyu no Zambi, povo de Angola. E Saravá, com o povo de Umbanda. Basicamente, com algumas diferenças linguísticas, a gente não vai entrar aqui no conceito filológico de cada nação, mas é mais ou menos como a paz seja convosco, ou Deus esteja com você. E aí você está cumprimentando, dando uma bênção para a pessoa e pedindo também a bênção. A gente pede a bênção dos nossos mais velhos, mas também dos nossos mais novos, porque o candomblé tem essa questão de entender que a gente sempre está aprendendo, né, com as pessoas. Sim, perfeito, tá aí a explicação, hein? Para você que tem dúvidas, a gente sempre vai tirar as dúvidas aqui. Pai Fernando, nós paramos lá em Ogum, né? E hoje nós vamos entrar no Oxóssi. Eu queria começar com uma pergunta. Dizem que ninguém é iniciado em Oxóssi. Isso procede, Pai Fernando? Veja bem, a gente precisa entender primeiro o que é Oxóssi, né? Oxóssi não é um nome, Oxóssi é um título. Oxóssi se refere àquele que mata com uma só flecha. E aí eu vou precisar começar contando um Itã. Conta-se que muito tempo atrás havia um rei que promulgou uma festa. E para essa festa ele chamou todo mundo, todos os orixás inclusive, mas ele não chamou as mães feiticeiras, ele não chamou as Iami Oxorongá. E elas, se sentindo ofendidas, mandaram um pássaro que devorava pessoas, que empesteava o ar, que acabava com as plantações. E o rei ficou muito desgostoso com aquela situação e nada aplacava as Iami Oxorongá. De modo que ele chamou caçadores para poder tentar matar o pássaro. E elas colocaram esse pássaro justamente porque ele é um pássaro mágico. E ele não conseguia... ninguém conseguia matar ele. Então, vários Odés. Odé também é um título. Odé significa caçador. Daí que nós teremos alguns Odés. Vamos falar um pouquinho sobre eles também. E esses Odés, eles não conseguiam matar o pássaro. Não dava tempo, porque quando eles estavam armando a flecha, o pássaro se movimentava,
ou o pássaro os atacava. Então vem esse Odé, arma uma flecha, e com uma única flecha ele acerta o olho do pássaro. E ele recebe o título de Oxóssi, aquele que mata com uma só flecha. Então Oxóssi é um título de Odé. E aí você terá qualidades desse caçador. Então você tem Otim, por exemplo. Na Angola a gente chama de Mutacalambô, também de Kabila. E refere-se a toda a divindade caçadora. Como nós vimos em Ogum, Ogum ele foi o primeiro dos caçadores, o primeiro dos Odés. É ele que dá a tecnologia para Oxóssi, para o seu irmão do meio, continuar a fazer esse trabalho. Ele, então, vai ser iniciado na cabeça das pessoas que o carregam, mas nunca exatamente como Oxóssi. Claro, você vai ter, por exemplo, a mãe Estela de Oxóssi, que eu acho que é o mais... não vou dizer o mais brilhante caso, mas é o mais famoso de uma mãe de santo conhecida desse santo. Você inicia as pessoas para Oxóssi, mas é sempre com a qualidade específica. Então você tem o Oxóssi mais novo, tem o Oxóssi mais velho, tem o Oxóssi apaixonado, que é o pai de Logunedé, que é um outro Odé, que é o filho de Oxum com Oxóssi. Você tem o Oxóssi caçador antigo, chefe da aldeia de caçadores. Então, cada um deles vai ter uma qualidade. Inclusive, uma curiosidade que, para algumas nações, Otim é uma caçadora. Ela é uma Odé. Enquanto que, para outras nações, Otim será uma qualidade de Oxóssi. Então, respondendo objetivamente, sim, tem pessoas que são iniciadas para Oxóssi. Mas Oxóssi não é um orixá simplesmente. Oxóssi é orixá Odé. Orixá Oxóssi é um título. Da mesma forma que você não inicia ninguém para Acorô ou Alacorô. Acorô e Alacorô são títulos dados a algum. Né? Alacorô, aquele que é coroado. E Oxóssi, você falou do Odin? Otim. Quando dá diferença, que nem você falou que é considerado uma caçadora e um caçador. Sim. E como descobre, tipo, na sua casa... Vai depender da nação, da né? nação. A nação. Tá. Então, há nações que vão cultuar Otim como mulher. Se eu não estiver falando bobagem, Queto cultua como mulher. E há nações que você vai ter o culto a Otim como uma qualidade de Oxóssi. Um orixá masculino. E seria só iniciado na cabeça de mulher? Na nação... Otim. Então, Otim, as iniciações que eu estudei, na sua grande maioria, são em África. E lá não há essa diferenciação de homem para mulher. Por quê? Porque na África você não tem... Qual que é a grande diferença? Aliás, uma outra curiosidade para quem nos assiste. Qual que é a grande diferença do candomblé, que é uma religião afro-brasileira, para o culto de orixá na África? Aqui você vai ter no mesmo barracão pessoas com diferentes cabeças. Então, no mesmo barracão, você pode ter uma pessoa de Oxóssi, de Xangô, de Nanã, todas elas congregando juntas, cada qual cuidando do seu orixá e todas elas fazendo um processo coletivo, participando da mesma família, do mesmo Egbé. Quando você fala em África, você está falando de regiões. Então, quando você pega uma pessoa que nasceu, por exemplo, eu vou dar nomes de cidades brasileiras apenas para efeito, tá? Então, digamos que todo mundo que nasceu em Curitiba cultua o orixá Xangô. Todo mundo que nasceu em Cascavel cultua o Xumaré. Desculpe o trocadilho. Todo mundo que nasceu em, sei lá, Ourinhos cultua Oxum. Por quê? Porque lá é por região. Então não vai acontecer da pessoa nascer naquela região, que é daquele orixá, que pertence àquela primazia de orixá, e ela ter uma cabeça de outro santo. Então aqui você ainda tem algumas diferenciações. Por exemplo, a questão, que é uma polêmica enorme, sobre pais sanguíneos que iniciam seus filhos sanguíneos, ou o marido que inicia a mulher, ou mulher que inicia marido. No Brasil, você não tem a prática de esposo iniciando esposa. Mas na África você tem. Aliás, é uma coisa muito comum.
Então vai depender de em qual culto ele está sendo adorado. Oxóssi, ele vai ser um orixá quase que universal. Porque Oxóssi é o senhor da fartura, ele é o dono da comida. E toda oferenda ao orixá leva comida. Em algum momento da oferenda, em algum momento da iniciação. Então Oxóssi é aquele que nos alimenta. Por isso que você tem um culto tão polarizado, tão distribuído de Oxóssi. Oxóssi que em alguns lugares será São Sebastião, e muitas das vezes é sincretizado como aquele que traz a fartura do alimento. Então, quando você abre as festividades do ano, a primeira festa do ano em janeiro, né, Oxóssi, você pede para que não falte comida nas casas. Aliás, uma outra curiosidade, nós no Candomblé, nós não temos o costume de comermos em pé. A gente é sempre orientado a se sentar para comer. Inclusive, um dos ritos mais importantes da iniciação é você aprender a comer. Tem uma reza para você comer. Você come numa determinada postura, uma postura física, uma postura mental, de você dar de fato atenção ao alimento. E isso é considerado um preceito de respeito ao Oxóssi, porque Oxóssi te deu aquele alimento, te deu aquela bênção de você ter como se alimentar, então você deve, por respeito ao Oxóssi, aproveitar ao máximo daquela refeição, prestando atenção em todos os detalhes que ela pode te oferecer. Perfeito. É mito ou é verdade? Todos os Oxóssi não podem com mel? Bom, tem Oxóssi. Eu gosto de fazer a seguinte separação. Não é que Oxóssi não pode com mel. Normalmente, aquilo de que o seu santo se alimenta, você deixa para o seu santo. Você não se alimenta. Nem todo Oxóssi tem quizila com mel. Tem muitas oferendas de Oxóssi que vão mel. Uma das mais clássicas é uma abóbora moranga cozida com milho e ela é regada com mel. Mas o filho de Oxóssi não pode com mel. Então, inclusive essa é uma diferença interessante, porque Logunedé come mel, por conta de Oxum, mas Oxóssi não. Então, nem todos os Loguns comem mel, óbvio, mas linha de regra não é que o orixá não pode com mel ou não goste de mel, é que é um alimento oferecido a orixá, então não vai ser colocado no prato de Aô. Filho de Oxóssi não pode com mel. Vamos entrar num detalhe. Eu vou até não sei se seria uma polêmica. Tem vários alimentos, né, que o filho não pode, né, quando é de um certo orixá. Sim. Né? E uma suposição, ele sai daqui, vai trabalhar lá na Alemanha. Na Alemanha. Não sabe nada de alemão, não sabe nada, e vamos lá, oferece um prato para ele lá, para ele comer lá. E se tem um alimento que ele não se dá? Maravilha. Eu aprendi que na espiritualidade existe um conceito de tempo, local e circunstância. Por exemplo, eu vou falar de dois dos mais simples, tá? O iniciado geralmente não toma refeições em aparelho plástico. Então, o iniciado ele não toma água no copo de plástico, ele não come em prato de plástico, ele não come com um garfinho de plástico. Aí, nós vamos ter que entender primeiro o porquê das coisas. Por que é que não tem a possibilidade de um iniciado comer no copo de plástico? Porque o plástico, ele não é um elemento da natureza. Ele é uma manipulação química criada pelo homem. Então, ele não pertence a nenhum orixá. E como a conexão entre o homem e o orixá é aquilo que se busca dentro do candomblé, você tem essa proibição. Agora, para que haja uma conexão entre homem e orixá, o homem, no caso o ser humano, precisa estar bem, estar saudável, estar íntegro. Se você vai ficar com fome, a sua opção é, vou ficar com fome, ou vou comer com um talher de plástico, e eu não tenho como comer com a mão naquele ambiente, ou não tenho como comer de um outro elemento,
eu vou pedir licença ao meu orixá, eu vou pedir agô, mas eu vou me alimentar, porque eu preciso sobreviver. No caso de uma proibição alimentar, ela precisa ser entendida da seguinte maneira. Eu, por exemplo, eu tenho um paladar muito requintado para feijoada. Eu adoro feijoada. É um dos meus pratos preferidos. Porém, eu fiz um voto com Ogum. E eu só como feijoada, desde a minha feitura do meu DK, eu só como feijoada em 2 ocasiões. Se a minha mãe de santo me der da mão dela em qualquer época do ano, porque, aliás, a bênção mãe, a joia da coroa de Obaluayê, a mão da mãe de santo tem o poder de santificar e deixar santo qualquer coisa que ela toque. Não por ela apenas, mas porque o santo que ela carrega, né? Então, você tem uma devoção pura em relação à sua sacerdotisa, ao seu sacerdote. Ou, dentro da festa de Ogum, na minha casa, no Lorogum, eu como aquele dia. Se eu comer feijoada hoje, eu vou ficar todo empolado, minha glote vai fechar e eu vou morrer? Não. É um voto que eu fiz. É algo de que eu me privo com um motivo. Qual é o motivo? Todas as vezes que eu penso numa feijoada ou que eu sinto o cheiro de feijoada, eu me lembro que eu não posso comer feijoada. E por que eu não posso comer feijoada? Porque eu tenho um voto com Ogum. E é a lembrança do voto com Ogum que cria uma conexão mental entre a minha pessoa e a pessoa do sagrado. O que de fato alimenta o orixá não é o alimento que você coloca à mesa, mas a conexão mental que você tem com ele. O sacrifício que você impõe a si mesmo dentro de um processo iniciático tem a ver com isso, com você se manter conectado emocional e fisicamente com aquele orixá. Então, qual que é a diferença? É a intenção. O cara está na Alemanha e ele comeu, por exemplo, uma fatia de Apfelstrudel, que é um pão folhado de maçã. E aí ele está com canela e mel. E o cara não sabe, ele precisa se alimentar, ele está comendo porque ele precisa comer. Diferente do cara ir lá no mercado, sabendo que é de Oxóssi, pegar um vidro de mel e virar na boca. Então, intenção é tudo. É como o exemplo do toque no bumbum. Toque no bumbum. A mulher está andando na rua. E aí, você está andando na rua. De repente, você sente que alguém deu um tapa no seu bumbum. Você vira para trás e é uma criança de 3 anos que está segurando na mão da mãe dela e olhando para você dando risada. Isso vai te causar uma ofensa? Não. Não vai te causar uma ofensa? Não. Você vira para trás na mesma situação e o que você vê é um cara adulto, 30, 35 anos, olhando para você com aquela cara nojenta de homem safado. Isso vai te causar uma ofensa? Vai. O toque foi o mesmo. O que foi que mudou? A presunção de intenção. Porque a criança de 3 anos não tinha intenção, não tinha maldade no toque dela, e o cara adulto tem maldade. É a mesma coisa no sagrado. Você quebrar um preceito sem saber que você está quebrando é uma coisa. Você quebrar um preceito sabendo que você está quebrando é outra completamente diferente. Então, se você está quebrando um preceito porque você precisa sobreviver e se alimentar, é uma coisa. Se você está quebrando para satisfação dos seus sentidos, é outra. Perfeito, perfeito. E qual a comida de Oxóssi? Oxóssi vai se alimentar de tudo aquilo que a floresta oferece. Então, Oxóssi aceita frutas, todos os tipos de fruta, uma vez que no Brasil você tem frutas diferentes das frutas que tem na África. Então, todas as frutas pertencem ao Oxóssi. Toda a caça pertence ao Oxóssi, carne de caça, carne de ave também. Especialmente as coisas que você prepara de maneira mais simples. Oxóssi gosta muito de milho, gosta muito de abóbora, abóbora moranga especificamente, mel, alguns pratos de Oxóssi levam mel, e ave, né? Ave de caça. Então, tudo que você conseguir imaginar de ave de caça é pertencente ao Oxóssi. Macaxeira, mandioca também, né? Aqui no Brasil, sim.
Ah, tá. Aqui no Brasil você tem a questão da macaxeira e da mandioca, por quê? O nome original é mandioca, né? Que vem dos indígenas, aliás, dos povos indígenas. Ele então é associado às oferendas que os povos indígenas faziam aos seus deuses. Por exemplo, Jaci e Tupã comiam mandioca. E aí oferecia-se mandioca, e aí, pela ancestralidade que foi sendo misturada, Oxóssi começa também a comer mandioca. Nada que você tire da terra vai ser ruim para Oxóssi. Oxóssi é o senhor da fartura, da agronomia. Então, todo alimento... É claro, né, que a gente não vai oferecer para Oxóssi, sei lá, um balde de frango com a salada de alface e cebola. A gente vai sempre imaginar que a gente está fazendo uma oferenda perto do padrão do que se era oferecido na sua raiz. Então, são alimentos geralmente mais simples. Nenhum alimento processado vai entrar numa oferenda de Oxóssi. Mas quase todos os alimentos provenientes da terra são plausíveis de oferecer a Oxóssi. Tem algum itã sobre o mel? Olha, o itã que eu mais gosto do mel, sobre a proibição, ela se refere a um itã, inclusive, que fala das cores de Oxóssi. Então, Oxóssi é um caçador que se vestia de verde, muito belo, e ele piava na mata. Então, o chamado dele na mata, ele piava, o bicho respondia, ele sabia onde estava o bicho. E aí que Ossanha, nas matas, via Oxóssi passando e achava Oxóssi muito bonito. E invejava Oxóssi. E ele... existem duas versões do itã, eu vou contar a que eu gosto mais, e depois a segunda eu vou dar uma pincelada, mas é assim. Oxóssi, então, vai para o mato e avisa Iemanjá, sua mãe, olha, eu estou indo caçar. Iemanjá sabe quanto tempo ele passa no mato caçando. Toda mãe conhece o seu filho. E dá 1 dia, 2, 3, 5 dias e Oxóssi não aparece. Já era para ele ter voltado. Iemanjá vai procurá-lo e não o encontra. Ela vai até um babalaô, que é o Xumaré. O Xumaré, ele é um babalaô que conquistou a graça dos orixás, fazendo coisas para os orixás. E cada um dos orixás dá para ele um pedaço da sua roupa, um pedaço do seu poder, por isso que a roupa de Oxumaré é toda colorida. E aí Oxumaré fala, olha, ele caiu vítima de um feitiço, ele está preso dentro de uma árvore, porque Ossan se vestiu com as roupas dele. Porque as pessoas colocavam oferendas para Oxóssi na mata. E Ossan estava lá todo paquitão, comendo as oferendas de Oxóssi e vestido com as roupas de Oxóssi. Iemanjá entra na mata, encontra Ossan e diz, você vai soltar o meu filho agora. E como uma maldição, você nunca mais vai poder trocar de roupa, já que você gostava tanto das roupas de Oxóssi. E ele, então, é obrigado a se vestir de verde para sempre. E Oxóssi sai, então, nu da árvore, a mãe pega um pedaço da própria roupa, veste nele, coloca a pele do animal que ele tinha caçado, que ele sempre carrega. Oxóssi carrega uma pele geralmente de leopardo ou de algum outro felino. E por isso, no candomblé, Oxóssi veste azul, enquanto que na Umbanda ele veste verde. E uma das coisas que Ossan usa para atrair Oxóssi para a armadilha é uma oferenda de mel. Então é justamente aí que tem a associação do mel como uma quizila para Oxóssi. Tem uma outra história em que Oxóssi fica vivendo com Ossan e aprende com ele os ritos das folhas. Mas nesse outro itã, Oxóssi não recebe as cores de Iemanjá. Então eu gosto mais do primeiro itã. Mas é esse itã, por conta dessa armadilha que ele caiu, que Ossan prepara para ele uma armadilha com mel, que ele tem essa proibição ao mel. Ele tem essa restrição que passa para os seus filhos. Ah, perfeito. Pai Fernando, eu já estive na cachoeira, né, várias vezes. E às vezes as pessoas vão lá, faz a oferenda para o Oxóssi, né? Leva lá frutas, né? Tudo que o Oxóssi gosta, como você acabou de falar. E logo em seguida, aí a pessoa reza lá, entrega, faz a oferenda dela, reza, né? E tal. E logo em seguida vai um consulente.
vai um consulente e vê aquela maçã bonita que está lá, pega e come. Há algum problema? Diferente das oferendas para Exu, porque as oferendas para Exu, elas servirão para alimentar outras falanges de espírito. Quando a gente falar sobre Exu Catiço, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque o Exu Catiço ele tem sob o seu comando Exus menores, Exus não coroados, Eguns e Quiumbas. Então, por ordem de graduação, cada um desses seres que estão sob a regência daquele Exu que está sendo oferendado vai comer daquela oferenda. Então, oferenda de Exu nunca se mexe. Embora quando a gente for falar sobre Exu Catiço, eu me lembrem que eu vou contar para vocês uma vez que Exu já me alimentou. Tá. A oferenda de orixá não tem este problema. Inclusive porque, às vezes, a oferenda de orixá é uma misericórdia. A pessoa que está comendo daquela oferenda, embora ela não devesse, obviamente, mexer numa oferenda que ela não sabe de quem é, se ela sentiu no coração essa necessidade. E aqui eu vou mandar um beijo para Dona Zilda, que já comeu maçã da oferenda de Oxóssi, lá na Cachoeira da Elza. Eu fui fazer uma oferenda com eles, né? Fui fazer um banho de cachoeira, e Dona Zilda tem problema de hipoglicemia. E a gente estava longe do carro. Tinha uma cesta linda, cheia de maçã para Oxóssi. E ela estava tremendo. Então eu peguei a maçã, pedi licença ao meu pai Oxóssi e alimentei ela com a maçã de Oxóssi. Porque ela precisava daquela maçã naquele momento mais do que aquela oferenda precisava. E eu tenho certeza que orixá não vai se ofender, porque, de novo, é tudo a questão da intenção. Né? Diferente de você pegar a maçã da oferenda de Oxóssi, cuspir e jogar ela no chão só para estragar. Então, Oxóssi ele gosta, inclusive, que você alimente as pessoas. É uma tradição, inclusive, que, a depender da oferenda, principalmente para Oxóssi, quando você faz para Oxóssi e para Caboclo, você faz um alguidar grande de fruta, você leva essa oferenda, você separa, você primeiro reza, porque o que é a questão da oferenda? O que é o chamado AG1, a comida que a gente come sagrada? Elas são os restos do orixá. É como você estar sentado na frente do seu pai, da sua mãe, e ela comer e deixar aquela comidinha no prato e falar assim, filho, você quer? E você come aquela comida. Eu não sei se você já tiver essa oportunidade, mas nossa comida, o restinho de comida da mãe e do pai é uma coisa tão boa, né? Tão gostoso. Minha mãe briga até comigo, porque às vezes ela tá comendo e fala assim, mãe, me dá uma colherzinha. Ela briga, ai, que mania que você tem de comer a minha comida quando eu tô comendo. Eu falo assim, não gosta, é diferente. É diferente, é mais gostoso. Então o que a gente faz? A gente deixa uma fruta para Oxóssi lá na cachoeira, lá na mata, e todo o restante do alguidar é distribuído. Geralmente, quando você volta de um espaço para o terreiro, você encontra pessoas que estão precisando na rua, ou às vezes você até leva e distribui para o próprio Ogbé. Inclusive, é um alimento que ele tem um poder curativo. Né? O que Deus toca tem um poder sagrado. Agora, eu aconselho veementemente, quando você chegar para ver uma oferenda, assim, você observar se aquela oferenda que você de repente está de olho não foi tocada por animais. Porque se ela foi tocada por animais, você não toca. Primeiro porque você pode pegar alguma coisa que você não sabe qual foi o bicho que comeu ali. E segundo que se o bicho está comendo, então aquela oferenda já é do bicho. Porque o Oxóssi também é pai dos animais. E aí eu faço sempre essa dinâmica para não ter dúvidas, né? O do santo é o do santo, a gente deixa separadinho. O que vai ser consumido por Ogbé, a gente faz o consumo por Ogbé. Mas sempre que você monta, por exemplo, uma oferenda para Oxóssi, na festa de Oxóssi, lá na minha casa a gente oferece muita fruta, a gente sempre coloca uma quantidade de frutas muito maior do que precisa na obrigação, porque aí o pouquinho vai ser colocado para Oxóssi no altar e todo o restante abençoado por Oxóssi vai ser distribuído como bênçãos à comunidade. Perfeito. Então, quer dizer, se a pessoa sentiu no coração que ela pode pegar maçã, não tem problema nenhum, pode. Da maneira como eu entendo as coisas, não. Vai ter sacerdote que vai me crucificar, vai falar que não pode, que imagine que é ofensa. Mas aí eu pergunto ao meu nobre colega de ofício, a minha nobre colega de ofício, qual é a fruta da qual Oxóssi precisa?
sendo que Oxóssi é Deus? Se Oxóssi é uma porção plenária de Deus, o que eu posso oferecer a Oxóssi que já não seja dele? Sim. O que vai fazer falta para Oxóssi? Então eu sempre vou bater na tecla que quando você mata a fome de alguém, quando você consola alguém, quando você abraça e beija alguém em nome de Deus, isso vai ter infinitamente mais valor do que você deixar aquela oferenda apodrecer ali naquele lugar. Mas infinitamente, não tem nem o que dizer. Mas, de novo, uma coisa é sentir no coração, outra coisa é sentir na barriga. Uhum. Né? Uma coisa é você falar, nossa, que maçã deliciosa, vou comer ela porque parece a maçã da Branca de Neve. Outra coisa é você sentir no coração que, de repente, você precisa de uma bênção. Eu, por exemplo, tive uma bênção maravilhosa de Oxóssi, em que eu pedi a Oxóssi em terra, foi numa festa de Oxóssi. Minha ex-mulher estava passando por um problema grave com um câncer na cabeça, que foi muito agressivo. E ela, eu não vou dizer ela era, porque eu acredito na vida após a morte, ela é de Oxum com Oxóssi. Uhum. Orixá em terra, eu peguei uma manga, nunca vou esquecer disso, peguei uma manga e eu fui chorar no pé de Oxóssi. Eu falei, meu pai, se a cura não é possível, e naquele momento a gente já sabia que não era, porque era inoperável, né, pela posição. Se ela sobrevivesse à retirada do tumor, ela não sobreviveria à recuperação. Estava muito, muito debilitada. E eu pedi misericórdia ao Oxóssi. E isso foi num sábado. No domingo pela manhã, eu servi essa manga para ela e Oxóssi levou ela na segunda-feira. Então, a misericórdia de Orixá tem muitas faces. Pode sim causar uma cura, pode sim causar um final de sofrimento, porque para Deus nada é impossível. Então, eu acho que as pessoas às vezes são muito limitadas na sua fé, na sua crença, porque elas ficam colocando rótulos no Orixá que o Orixá não comporta. O Orixá é muito grande. Por que eu não posso pedir cura para Oxóssi? Por que eu não posso pedir justiça para Oxóssi? Por que eu não posso pedir acolhimento para Ogum? Por que eu não posso pedir maternidade para Oxum? Essas são limitações que eu coloquei. Quando eu tenho devoção por Orixá, o Orixá é absoluto, né? O Orixá se manifesta no coração do devoto. Óbvio que nós devemos ter respeito, carinho e devoção por todos os orixás, mas a gente não precisa ficar achando que o Aruanda, que a espiritualidade, é uma loja de departamentos, em que se eu preciso de uma bênção de cura, eu preciso ir lá e pedir para o Obaloaê, e só o Obaloaê salva. Eu penso que Orixá, e aí posso estar falando uma bobagem infinita, mas nos meus 30 anos de devoção ao Orixá, isso tem me guiado e tem funcionado para mim, e eu tenho passado isso para as pessoas. A gente desenvolveu um olhar um pouco mais universalista. Por exemplo, hoje tem uma briga enorme e, enfim, tem briga para tudo, e eu sei que para muitos irmãos da Angola, angoleiros como eu sou uma aberração, porque minha Angola é milongada. Só que, mesmo milongada, a minha Angola, ela responde às minhas dúvidas. Ela acolhe os meus sofrimentos. Será que às vezes o cara que fala tudo bonitinho, em banto, o tempo todo, com uma árvore genealógica que ele traça até os primeiros escravizados, ou aquele irmão, aquela irmã que tem um terreiro maravilhoso, que se senta num trono de madeira esculpido de 5.000 reais, será que ele tem a tranquilidade de pôr a cabeça no travesseiro? Olha, durante o dia de hoje, eu consolei tantas pessoas, eu vi tantas curas acontecendo, eu vi tantos acolhimentos de Orixá acontecendo. Então eu não me preocupo com o julgamento dos vivos, de fato. Eu me reservo o direito de não prestar atenção ao que falam de bom ou de ruim a meu respeito, porque eu estou aqui amando do ferreiro. Eu me preocupo com a opinião do ferreiro. Se o ferreiro disser faça por aqui, faça por ali,
Quando seu Pena Branca me traz as orientações, quando Kumara me traz as orientações, eu vou agir imediatamente. Mas eu não acredito tanto em forma, Marcos, eu acredito muito mais em conteúdo. É óbvio que a gente tem que tomar cuidado para não fazer determinadas aberrações na religião. Você não pode, por exemplo, sei lá, cantar para Exu cantando uma música do show da Xuxa, né? Cantando ao contrário o show da Xuxa. Depois você dá um Google, isso não é da sua época, Duda, você não vai entender a referência, mas os mais velhos vão. Mas fora isso, fora aquilo que não prejudica a tradição, né? Não vou fazer da minha curimba, por exemplo, uma banda gospel. Eu acho que tem que ter limites para as coisas. Por quê? Porque tem um fundamento na cantiga feita no atabaque, do jeito que é feito. Agora, fora essa questão mais essencial, todo o restante é forma. É como você falar para uma pessoa que é de, sei lá, Oxóssi, que se o orixá dela não tiver vestido com um capacete, que você encontra facilmente aí na internet, uma paramenta de 2, 3, 5 mil reais, Oxóssi não vai se manifestar. E eu já vi muito axé, já fui em festas de Oxóssi, que tinha Oxóssi paramentado com uma roupa de brocado, que dava pelo menos uns 10 contos de réis ali, e não vi vibração, e não vi sentimento, e aquele aozinho que estava ali do lado com a sua roupinha de ração, às vezes nem raspado era, estava manifestando Oxóssi de maneira plena. Então, eu vou muito mais pelo conteúdo do que pela forma. Perfeito. E quais são as ferramentas de Oxóssi? Oxóssi vai usar o Ofá. Ofá é o arco, né? Então, muita gente até confunde, acha que o símbolo do candomblé é o símbolo de Oxóssi, porque é o Ofá. Só que o Ofá de Oxóssi, ele não tem as ferramentas de Ogum, não tem as ferramentas de ferro de Ogum. Oxóssi também pode ser representado por um pássaro, né? O animal... todos os animais, na verdade, pertencem a Oxóssi. Mas o pássaro que voa livre é um dos símbolos maiores dessa simbologia. Inclusive, isso nasce com a ideia de que Oxóssi se ostentava com as peles e penas dos animais que ele caçava. Geralmente, Oxóssi usa um chapéu, e às vezes as pessoas veem um caçador com azul e amarelo, lindíssimo, todo decorado, e as pessoas pensam que é Oxóssi. Não é, é o seu filho, que é Loguneidé. Mas assunto talvez para uma outra dinâmica. Mas todos os caçadores usam Ofá. Mas o Loguneidé é um Odé também. É um Odé também. Loguneidé é um Odé, filho de Oxum com Oxóssi, só que qual a grande diferença? Enquanto o Oxóssi é o orixá da determinação, é o orixá daquilo que vai e não volta, como a flecha que vai e não volta, Oxóssi, por um lado, também, apesar de ser muito encantador, de ser muito charmoso, os filhos e filhas de Oxóssi são conhecidos por terem um charme todo especial, eles também são muito teimosos. Né? O filho de Oxóssi é muito galhofeiro, ele gosta de fazer muita bagunça, um cara muito espirituoso. O filho de Logum, a filha de Logum, não, ela já tem um encantamento a mais, ele tem ali todo um mistério a mais que vem da Oxum. E ele tem, então, essa característica de juntar as semelhanças do pai e da mãe. Mas engana-se quem pensa, por exemplo, que Logunedé é um orixá tranquilo, que é um orixá afeminado, ou, como já ouvi gente falar equivocadamente, ele fica 6 meses como homem, 6 meses como mulher. Não, Logunedé fica 6 meses com Oxóssi na mata e 6 meses com a mãe na cachoeira. Então ele reúne o melhor desses dois mundos, né? É um orixá, às vezes até mal compreendido no Brasil. Fazem de Logunedé uma espécie de joguete, como se ele não tivesse um culto específico, e ele está num culto específico. Tem o culto de Logum que você faz com os elementos de Oxum, os que você faz com elementos de Oxóssi, mas tem os elementos que são pertencentes apenas a Logunedé. O culto a Logum é
é mais Angola, né? O Queto ele não cultua o Logonedé. Na verdade, a Angola não cultua exatamente Logunedé. Logunedé é uma expressão iorubá, né? Eu não tenho muita profundidade para te falar sobre Queto, mas eu já vi bastante casa de Queto que cultua Logum. É que não é muito comum você ver filhos de Logum. Não é um orixá tão, aspas, popular. Né? Eu, por exemplo, nos meus anos de santo, na minha casa, só tenho uma filha de Logonedé. Entendi. Quando você inicia Logum na Angola, antes que os meus irmãos angoleiros deem parto aí, você não vai fazer o culto a Logunedé, você inicia para um outro inquice. Né? Sempre que eu falo, por exemplo, aqui, sei lá, de Ogum, eu obviamente não estou restringindo o culto ao Ogum, mas você vai cultuar em Nkosi. Quando eu falo de Oxum, a gente está falando de Dandalunda e por aí adiante, né? É que, como eu disse, como o culto é milongado, a essência do culto é a mesma, mas às vezes a nomenclatura vai mudar um pouquinho, vai ser mais popularesca para todo mundo ouvir, porque nem todo mundo conhece Dandalunda, mas todo mundo já ouviu falar de Oxum. Então é por conta disso. E vamos lá, historicamente, por que isso ocorre? Porque a última leva de escravizados era iorubana e eles têm um sistema de tradição e divulgação diferente que ocorre principalmente através do começo das explorações de Pierre Verger no Brasil, que foi para uma casa de Queto. Talvez se Pierre Verger tivesse se apaixonado por uma casa de Angola e tivesse batido tanto na tecla do que era a tradição Angola, a Angola hoje seria muito mais conhecida do que ela é. Né? Tem gente, inclusive, dentro de algumas casas de candomblé que dizem que Angola não é sequer candomblé. Sim. Então, minha visão, tá? Eu entendo que às vezes a pessoa ela não está de bem com o santo dela. Ela não tem fé suficiente no que ela faz. E aí, para ela achar que ela está bem, que ela domina o que ela faz, ela precisa colocar o outro para baixo, ela precisa diminuir o outro. E eu entendo que quando você é autossuficiente na sua fé, você não precisa diminuir a fé de ninguém. Porque eu posso falar isso que eu tive, que eu ouvi muito, porque eu fui iniciado em Angola e falou que a minha iniciação não valia nada. Eu falei, bom, para você, né? Para mim vale muito. Então, você pode ficar com a sua opinião aí, porque eu não preciso provar nada para você. Perfeitamente. Eu preciso provar para o meu orixá. A minha fé é com ele, não para você. Entendeu? Se serve para você ou não, aí é um problema seu. Para mim serve, para mim foi feito, eu sou iniciado e acabou. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Claro. Né? Então, Pai Fernando, todo orixá ele tem a parte positiva e a parte negativa. Qual que é a parte negativa de Oxóssi? O filho de Oxóssi, o arquétipo negativo de Oxóssi, só me ocorreu uma coisa aqui, só para deixar no ar aí, fazer uma provocação, que é a seguinte: geralmente o cara que fala que Angola não é candomblé, ou o angoleiro que fala que Angola que não fala banto não é Angola, ou o cara que precisa falar mal da religião do outro, por exemplo, o cara que fala que Umbanda é umbandinha, como eu já ouvi muita gente falar e ficava louco da vida com isso, é o mesmo cara que olha para o assentamento dele e só consegue ver um monte de louça. Ele não consegue ver o orixá de fato ali. Então, fica aí a provocação. Oxóssi é a direção. Quando o Oxóssi não é bem direcionado, quando você tem um filho de Oxóssi que não está bem posicionado, ele é um cara perdido, ele é um cara que não se posiciona, que não desce de cima do muro. Ele é um cara inconstante. Ele é um cara que ele sai para caçar paca, mas aí ele não vê a paca e ele vai e vê um tatu passando, aí ele vai tentar caçar o tatu, mas a arma da paca é diferente da arma do tatu, aí ele se pede que quer caçar um fazão e volta com o embornal vazio para casa. Esse filho de Oxóssi, quando não é bem direcionado, ele vai usar todo o seu charme e seu encanto para ser aproveitador, para ser 171, é um cara que tem uma lábia incrível, e que vai usar essa lábia negativamente.
Outro aspecto muito interessante de observar em Oxóssi é que o filho de Oxóssi, ele parece muito bonzinho porque ele fala as coisas dando risada. Mas ele também é um cara muito aguerrido, então ele pode ser um cara muito explosivo, ele pode ser um sujeito que também vai carregar uma amargura muito grande. Toda aquela luz, aquele bem viver que Oxóssi poderia trazer na vida dele, ele acaba transformando em amargura, ele acaba transformando em pessimista. O filho de Oxóssi é um pessimista contumaz. E o filho de Oxóssi tende a ser, quando não equilibrado no seu aspecto negativo, uma pessoa muito desorganizada, inclusive com finanças. Então é o tipo de pessoa que está sempre enrolada com a agiota, está sempre tentando vender o almoço para comprar a janta e às vezes tentando dar um jeitinho brasileiro nas coisas. Então o aspecto negativo do orixá, a gente está falando em negativo não no sentido de ruim, mas é importante a pessoa entender que os desafios de orixá são os desafios que o orixá demonstra no Itã, que são desafios dele. Você não precisa reproduzir esses desafios. Pelo contrário, se o orixá já te demonstrou quais são as suas dificuldades, para você não ficar caindo em armadilha, ficar preso dentro da árvore para a mamãe ter que vir salvar depois, você se mantém no seu foco. Se você sair para caçar e voltar, você está dentro do seu propósito. Então é ter direção, é ter regramento para fazer as coisas, começar e terminar as tarefas. E o filho de Oxóssi, ele está equilibrado, positivo? Os aspectos positivos é uma pessoa que tem muito carisma, é uma pessoa que tem um magnetismo muito grande, são pessoas que têm uma capacidade de liderança muito grande, são pessoas que têm uma visão empreendedora muito grande. Geralmente são teimosos, são pessoas muito queridas, assim, é muito fácil você gostar do filho de Oxóssi. É o cara que você senta para conversar com ele, sei lá, o cara é Uber, daqui a 10 minutos você está contando, não, mas daquela vez que a minha mulher me traiu, eu tinha... Então, assim, um cara que você se abre fácil, um cara que você confia fácil. São pessoas que têm uma determinação em fazer as coisas quase que tão grande quanto a de Ogum, que Ogum já vai para uma teimosia... só ele acredita que o avião vai voar, enquanto ele não faz o troço voar, ele não sossega. Mas Oxóssi também é muito determinado nas coisas. São pessoas que têm uma certa dificuldade também em aceitar o não. São pessoas que tentam sempre dar um jeito, pessoas que sempre vão encontrar formas de executar alguma coisa. E são pessoas muito bem-humoradas, né? O Oxóssi é muito sarrista. Perfeito. Aí, gente, esse é o orixá Oxóssi e muito bonito o orixá Oxóssi. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto de todos os orixás, né? Já tive a oportunidade de conhecer todos. E, pai Fernando, para a gente encerrar, uma cantiga de Oxóssi que o senhor gosta muito. Eu tenho um carinho muito grande, porque o Oxóssi é meu terceiro santo, né? Uhum. E tem algumas pessoas que são muito importantes na minha vida que são de Oxóssi. Eu vou fazer uma em banto e vou fazer uma em português. Cabila la la la, cabila la la la, cabila la la la, oh cabila, cabila la la la. O Kabila, Kabila la la la, o Kabila, Kabila la la la, Kabila tata mukongo, aindarô, indarô, indarô me, Kabila tata mukongo, aindarô, indarô, indarô me. E tem uma que eu acho maravilhosa, que cantava-se para Oxóssi e para Caboclo, na casa de Mãe Elza, que... é uma cantiga, aspas, boba, mas que me emociona muito, que é assim. Caçador na beira do caminho, oh, não me mate essa coral da estrada. Ela abandonou sua choupana, caçador, foi no romper
da madrugada, caçador, caçador, na beira do caminho. Oh, não me mate essa coral da estrada. Ela abandonou sua choupana, caçador, foi no romper da madrugada, caçador. Oh, que arô de coqueme maior. Sim, essa cantiga me levou quando eu tinha 12 anos de idade, que eu comecei lá na Umbanda, lá atrás. Que legal. Cantava muito essa cantiga aí. E era o caboclo do meu pai que chegava, o caboclo Sete Montanhas. Axé. Muito bacana. Bom, gente, infelizmente estamos chegando ao finalzinho desse episódio, né? Já falamos de Exu, Ogum e Oxóssi. E no próximo episódio vamos trazer o outro orixá. Tá bom, gente? Eu agradeço a todos aí que estão nos acompanhando. E eu peço novamente que vocês curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Tá? O pessoal que está começando agora na religião, quer ter um pouco mais de conhecimento, quer saber como que funcionam os orixás, como que se lida com o orixá, a gente está trazendo as informações aqui no Raízes Sagradas. Pai Fernando, muito obrigado, Mucuyo no Zambi, e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade, Mucuyo no Zambi Macuyo. Duda, muito obrigado, boa noite para você também, um beijo no coração de todos aí, e até amanhã, se Deus quiser. Beijos! InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.